ótima tarde para você. Está começando Sala de Entrevistas desta tarde. E quem visita a gente hoje é o Nelson Botelho. Ele é presidente do Instituto Proteja. E a gente vai conversar sobre o Maio Laranja, o mês de combate ao abuso e à exploração sexual infantil aqui no Brasil. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Bruna. E é importante, mais uma vez, né, Nelson? Ano passado a gente veio aqui e conversou sobre o assunto. Esse ano, novamente, estamos aqui para conversar, né, e destacar a importância da gente falar sobre esse tema. Sim, esse tema é muito importante, principalmente no mês de maio, né? Maio, que é considerado o mês nacional de enfrentamento ao abuso e exploração sexual infantil. Nós estamos buscando ações em todo o Brasil, onde cada um na sua região possa estar sensibilizando e informando a sociedade sobre principalmente o que fazer em caso de suspeita. Então, é um tema muito delicado, onde nós precisamos tratar com muita cautela, com muita humanidade, com muita precisão sobre o que fazer em caso de suspeita, para que nós possamos, de fato, proteger crianças e adolescentes vítimas de violência sexual infantil no Brasil. Nelson, tu poderia explicar por que o mês de maio foi o mês escolhido em alusão a este combate? Sim, com certeza. Nós temos a história da Araceli. A Araceli foi uma menina que foi vítima de violência sexual infantil. E dentro desse contexto se gerou uma campanha a nível nacional para que nós possamos fortalecer. Diariamente centenas de crianças são violentadas sexualmente por dia no Brasil. E existem inclusive estudos que apontam que são mais de 300 vítimas por dia no Brasil. E isso contando entre os 26 estados mais o Distrito Federal. Por isso a importância de nós estarmos buscando articulações, ações de prevenção, para que não só o sistema de garantia de direito, mas a sociedade como um todo possa realizar campanhas de prevenção, porque é um tabu muito grande conversar sobre violência sexual infantil. Eu, inclusive, já fui abordado muitas vezes de forma violenta por outros homens que não aceitam a questão dos números, que apontam que os homens são os maiores abusadores. Então, eu percebo nessa experiência que existe um tabu muito grande sobre nós estarmos conversando com a sociedade sobre esse tabu, que é a violência sexual infantil, que os maiores abusadores, infelizmente, são os homens, né? Na verdade, nós gostaríamos de dizer que ninguém viesse a ser a vítima, principalmente desse crime, que eu considero um dos crimes mais silenciosos da humanidade. Porque muitas vezes nós vemos estupros, inclusive de bebês. Então, dentro desse contexto, nós precisamos falar muito sobre o assunto, estar sensibilizando a sociedade, para estar alerta sobre os... eu posso dizer assim, muitas vezes uma criança, ela demonstra através do silêncio uma mudança de comportamento. E esse silêncio, ele é gritante, ela está falando muito e muitas vezes pedindo socorro, Bruno. E é um assunto muito delicado para se conversar, né, Nelson? Mas é um assunto muito importante, é muito relevante a gente trazer todas essas informações e para as pessoas até mesmo aquelas que não acreditam, né, para elas passarem a acreditar e cuidar das suas crianças, né, Nelson? Com certeza. E o que me chama muita atenção é o período pós-pandemia, porque durante a pandemia muitas crianças ficaram em contato com esses supostos abusadores. Então esse período pós-pandemia está trazendo muitas particularidades que nós precisamos prestar atenção. Por exemplo, no período, perceba que tem coisas que não batem. Principalmente no período pandemia, onde as pessoas estavam dentro de casa, foi o momento onde os números da Ouvidoria Nacional baixaram drasticamente. Então nós percebemos que algumas coisas não estavam batendo. Então, dentro deste contexto, nós começamos a intensificar ainda mais essas ações de prevenção para que as pessoas saibam o que fazer em caso de suspeita. Entende? Então nós precisamos conversar muito, principalmente como uma forma super lúdica que nós utilizamos, que é o semáforo do toque, para a criança saber abordar, saber identificar aonde alguém pode estar tocando ou não. E justamente as partes íntimas, que é o sinal vermelho, onde ninguém pode tocar na vida da criança. Nelson, e quais são os principais objetivos desse Maio Laranja, né? Vamos destacar, frisar. Em que sentido, em que contexto que eu posso estar compartilhando contigo? Eu penso que, por exemplo, os 4 pilares do Instituto Proteja, que é informar, sensibilizar e mobilizar a sociedade a fortalecer a proteção integral. Então, nessa linha de pensamento, de raciocínio, é que nós estamos buscando parcerias entre instituições públicas e privadas, pessoas físicas e jurídicas, dentro do contexto de cada um, onde cada um puder atuar sendo parceiro da proteção. Por exemplo, tem empresas que entram com o seu recurso profissional para ajudar no desenvolvimento.
Eu posso dar exemplo de uma rede de hotéis, por exemplo, Hotel Lagueto, por exemplo. É uma rede de hotéis que, através da hotelaria, disponibiliza ações de prevenção para que o Instituto Proteja possa movimentar suas equipes, para que a gente possa estar realizando esses trabalhos. Então, um exemplo super simples, por exemplo, vocês aqui, que estão fazendo um trabalho incrível, magnífico, é muito importante esse trabalho de jornalismo, esse trabalho da mídia, de estar levando a informação. Então, nós precisamos e muito estar levando a informação a todas as pessoas sobre o que fazer em caso suspeita, como identificar, forma de identificar. Eu cito muito a questão do semáforo do toque, que é uma forma de ensinar de forma lúdica para a criança a questão da educação sexual, onde a criança conhece o seu corpo e acaba sabendo quem pode chegar perto, quem não pode, sabe? Como é um contato na mão, como é um contato no ombro, sabe? Então nós precisamos estar conversando sobre isso. E muito importante que nós possamos estar buscando profissionais capacitados e adequados para esse fortalecimento. E nesse tema de hoje, que é o Maio Laranja, é muito importante a gente trazer o Instituto Proteja, porque justamente esse instituto aqui no município do Rio Grande, ele lida com isso durante o ano inteiro, né? Não é só no mês de maio. Mas como a gente tem que aproveitar esse momento de fala do mês de maio, sim, a gente aproveita para apresentar novamente o Instituto Proteja. Com certeza. O Instituto Proteja é uma associação de direito privado. Então, dentro desse contexto, é uma instituição filantrópica, nós buscamos, através do apoio de cada pessoa, desenvolver formas de prevenção. Então, por exemplo, na questão de associado, a pessoa pode ser um associado a partir de qualquer valor. Tem pessoas que dão R$1, tem pessoas que dão 5, tem pessoas que dão 10 e assim por diante. Então, por exemplo, no conceito associado, funciona dessa forma. No conceito serviço voluntariado, por exemplo, nós temos psicólogos que disponibilizam o seu serviço para atendimento gratuito, para que nós possamos fornecer um trabalho que muitas vezes o Estado não consegue dar conta. Então, ao invés de nós ficarmos na condição de autocríticos daquilo que é responsabilidade do Estado, nós buscamos formas de prevenção, onde nós buscamos, através das parcerias e do fortalecimento, formas de entregar aquela solução que a criança precisa. Antes de chegar aqui, eu estava no telefone buscando uma ajuda de uma psicóloga para atender uma criança que vai passar por uma adoção, por um processo de adoção. Então, essa é uma forma, como exemplo, que eu dou, que nós estamos articulando ações e conexões para que nós possamos fortalecer a infância. Com certeza. E como é que funcionam os atendimentos com vocês? Então, as pessoas podem entrar em contato conosco através do nosso WhatsApp ou através até da nossa página institucional, que é www.institutoproteja.org.br. Lá existe o nosso WhatsApp, como também as formas de se voluntariar e de entrar em contato. E através dali, a nossa equipe vai estar entrando em contato e agendando um atendimento particular, adequado, num horário onde não venha expor ninguém, seja para conversar, seja para orientar, seja para encaminhar para algum acompanhamento, algum atendimento. E como é que vocês fazem esses acompanhamentos? Como é que eles chegam até vocês? Então, como nós divulgamos muito e nós temos uma parceria com o município do Rio Grande, muitas vezes as instituições de acolhimento entram em contato conosco, ou a própria Promotoria de Justiça. Tem casos onde o próprio Conselho Tutelar entrou em contato com o Instituto Proteja e nós buscamos ações de prevenção, buscando esses profissionais que são associados ao Instituto Proteja para entrar com a solução, que muitas vezes é um atendimento psicológico. E como é que funciona esse atendimento psicológico lá no Instituto? Então, depende. Para aqueles profissionais, eu vou dar um exemplo de algum psicólogo, um psicólogo que não tenha o seu espaço. Nós temos um espaço adequado e qualificado para esse atendimento, para esse acolhimento. Mas existem aqueles profissionais que têm a sua sala de atendimento. Então nós articulamos a conexão e encaminhamos o acolhimento, o atendimento para esse local específico desse profissional habilitado que se colocou à disposição para o atendimento. Aí fica a critério do profissional a forma como ele vai trabalhar o desenvolvimento que a pessoa precisa de acordo com o padrão estabelecido no CRP. E durante o ano, Nelson, quais são as ações que o Instituto Proteja tem para proteger esses adolescentes, essas crianças? Nós estamos fazendo capacitações, inclusive nesse mês está se intensificando muito, inclusive na nossa equipe de São Paulo, com a doutora Cláudia, que é uma advogada, é a nossa diretora de Estado lá. Eu estou chamando a atenção a questão de São Paulo, porque lá o Instituto Proteja começou a se desenvolver muito, principalmente nessa fase do ano. E nisso nós estamos fazendo palestras, campanhas nas escolas
levando essa informação. As nossas redes sociais têm crescido muito nesse período pelos próprios alunos, pessoas que estão entrando em contato através desses trabalhos nas escolas e através da lista colocando à disposição do Instituto Proteja. E me chama a atenção até emissoras de TV, como vocês aqui, que estão se colocando à disposição e levando essa informação para que outras pessoas possam colaborar com a nossa missão. Nelson, a gente vai para um rápido intervalo, mas já já estamos de volta. Estamos de volta com Sala de Entrevistas na TV Farol. Hoje com Nelson Botelho. Ele é presidente do Instituto Proteja e a gente está conversando sobre o Maio Laranja, o mês de enfrentamento ao abuso sexual da criança, do adolescente. A gente já trouxe no primeiro bloco algumas informações sobre o Instituto Proteja, como ele atua aqui no município do Rio Grande durante o ano, né? Eu gostaria de trazer de novo a pauta do Maio Laranja, para a gente frisar essa campanha que é bem importante, né, Nelson? Eu gostaria que tu citasse quais são as violências mais comuns entre as crianças e os adolescentes. Então, sobre os tipos de violência, nós percebemos muitas vezes negligências por parte dos pais, muitas vezes também acontecem negligências por parte do Estado. Então, essa é a principal missão do Instituto Proteja. Eu costumo dizer que sensibilizar é a arte da proteção. Nós precisamos sensibilizar a sociedade e o Estado o tempo inteiro. O tempo inteiro. Inclusive, dia 18 de maio agora, nós realizamos a Blitz da Proteção, que foi um evento realizado junto com a Polícia Rodoviária Estadual, o PROERD, a Patrulha Maria da Penha, a Brigada Militar, diversos outros órgãos estiveram conosco, instituições públicas e privadas, e ali aconteceu abordagens. Nessas abordagens, o que nós fizemos? Nós sensibilizamos a sociedade sobre identificar formas de denunciar questões de denúncias, sabe, os caminhos adequados, e sempre surgem dúvidas, onde as pessoas perguntam o que fazer em caso suspeita, e não é só questão do abuso. Muitas vezes se inicia com os maus tratos, com a omissão dos pais, dentro de casa, nos cuidados mais básicos. Então, por isso nós trabalhamos sempre sensibilizando em todos esses contextos. No mês de maio, nós trabalhamos muito a questão da violência sexual infantil e a exploração. Mas também precisamos abrir os olhos que existem muitas outras violações, onde entra situações de maus tratos, negligências diversas, onde nós precisamos trabalhar sempre essa questão, sensibilizando, Bruna. Bruna, nós precisamos sensibilizar muito, para que, eu costumo dizer, quando nós estamos entre instituições, que o Estado, ele precisa promover. É fácil nós julgar os problemas que as famílias estão passando. Nós precisamos fortalecer a família. E nesse âmbito de fortalecer a família, nós precisamos apresentar soluções. Porque, de fato, o que estaremos fazendo aqui? Então, dentro desse contexto, nós estamos sempre sensibilizando e trabalhando para que a violação de direitos, seja um abuso sexual, seja um direito à escola, seja maus tratos, seja qualquer outro contexto, nós precisamos, primeiro, estar sensibilizando sobre o fortalecimento da família. Porque a nossa intenção e missão principal é fortalecer a família. E quando nós fortalecemos a família, nós protegemos quem? Nós protegemos a criança. É verdade. Isso é uma grande verdade, Nelson. A família é a estrutura, né? Sim. Então, se a família está estruturada, ela consegue passar para a criança isso, né? Sim, com certeza. Muitas vezes nós percebemos isso, onde a família não está bem estruturada. E quando ela não está bem estruturada, é onde acontecem as violações principais. Por isso que o Estado precisa estar alerta, a sociedade precisa estar alerta. Não está apontando os erros das pessoas, os problemas das famílias. Problemas todos nós temos, mas nós precisamos estar todo o tempo sensibilizando. E quando o Instituto Proteja ele foi criado com esse princípio dentro dele, de estar sensibilizando sobre formas de promover a proteção integral da família. E quando nós protegemos de forma integral a família, nós protegemos a criança, que é o nosso bem mais precioso. Que muitas vezes, como eu costumo dizer, um dos crimes mais violentos que existe é contra a criança, porque muitas nem falam. É muito triste esses casos, né, Nelson? E quais são as consequências para essas crianças, tanto emocionais quanto físicas? Eu costumo, inclusive, quando eu converso com psicólogos, quando nós realizamos reuniões, eu costumo dizer e conversar com eles que nós não podemos calcular os traumas psicológicos causados na vida
de uma pessoa ou até de uma criança vítima de abuso sexual infantil. Nós temos diversos relatos, inclusive de moça que já veio de fora do Brasil aqui para a cidade, onde nós ajudamos muito. Dentro desse contexto, o que aconteceu? Nós percebemos que os traumas são incalculáveis. Tem pessoas que conseguem vencer com facilidade, tem pessoas que não vencem. Se trabalha com redução de danos através de terapias. Então é muito complexo, Bruna, é muito complexo. Então nós percebemos que os traumas são incalculáveis. Me desperta muita atenção, por exemplo, uma pessoa que há um tempo atrás, Bruna, ela me seguia nas redes sociais e ela curtia. E certo momento ela entrou em contato comigo e ela disse para mim que ela não aguentava mais ver aquilo que eu estava postando. Sabe o que aconteceu ali? Ela, durante anos casada, mais de 50 anos, mexeu tanto com o interior dela, ver como nós estávamos sensibilizando e informando, que ela rompeu o silêncio com a família e com o marido, de um abuso que ela sofreu quando criança, que ela nunca tinha contado, e ali se iniciou uma terapia sobre os problemas sexuais que ela tinha com o marido. Então nós percebemos que são situações que precisam ser tratadas na raiz, e essa experiência me despertou muita atenção, porque ela, através do nosso trabalho de estar sensibilizando e tocando na pauta o tempo inteiro, ela foi tratada depois dos 50 anos. Problemas sexuais que ela tinha na cama, que era fruto do estupro que ela passou quando criança. E durante essa nossa conversa, quantas pessoas talvez estejam em casa nesse momento, que passaram por isso, talvez não trataram. O Instituto Proteja está à disposição não somente de crianças, também de mulheres, também da família. Você pode estar entrando em contato conosco. Nós buscamos parcerias, nós buscamos soluções que venham a fortalecer a família. E nós queremos nos colocar à disposição para esse fortalecimento. Seja a pessoa na idade que for. Porque tu trouxe agora um caso de uma mulher, né? Uma pessoa de mais de 50 anos. E normalmente os casos que acontecem, os relatos são de vergonha, né, Nelson? Como se a pessoa tivesse a culpa de tudo que tivesse acontecido, de tudo que aconteceu, sim, e a pessoa se sente frustrada com aquilo tudo e não consegue repassar, né? Tem vergonha. Normalmente é assim mesmo que acontece. Sim, com certeza. É delicado, né? Nós abrir a nossa intimidade, a nossa nudez da nossa vida para uma outra pessoa sobre algo que aconteceu. Então, por isso que eu uso a mesma palavra sempre, sensibilidade. Nós temos que ter sensibilidade sobre ouvir cada mulher, sobre ouvir cada criança. E nós temos uma equipe muito qualificada que busca se capacitar cada dia para que nós possamos estar, no mínimo, preparados para ouvir, no mínimo, preparados para acolher, porque cada história é uma história, cada vida é difícil. É difícil mencionar as palavras mais precisas, porque cada história é uma vida, é uma família que passou por algo extremamente doloroso e que muitas vezes carrega o resto da vida, Bruno. E esse exemplo é um exemplo importante de uma mulher de mais de 50 anos que procurou ajuda depois de tudo que já passou. Então nunca é tarde para procurar ajuda, né, Nelson? Nunca é tarde para procurar uma solução para esse problema, que é um crime, né? Além de um grande problema, é um grande crime. Então, eu queria te perguntar também, Nelson, sobre as ações feitas aqui no município do Rio Grande. Como são feitas nas escolas, instituições? Nós estamos, Bruna, visitando algumas escolas e levando trabalhos de proteção. Nesse trabalho consiste, nós trabalhamos de forma pedagógica com o semáforo do toque. Porque o semáforo do toque leva a questão da criança a identificar sobre o seu corpo, sabe? Então ali nós percebemos, quando nós levamos esses trabalhos pedagógicos com as nossas equipes, o que nós percebemos durante as falas? As crianças falando assim para nós: eu passei por isso, titio tocou aqui, papai tocou aqui, mamãe, sabe? E ali se começa um trabalho de construção de vínculos, onde a própria escola chama os pais para conversar, naquelas situações pontuais onde se necessita de uma atenção especial. E ali os trabalhos, eu costumo dizer inclusive que a escola é o termômetro do sistema de garantias de direito, porque a escola é a porta de entrada, onde muitas vezes se percebe como está sendo feito, ou como está sendo trabalhado o desenvolvimento natural daquela criança. Então, por isso que nós precisamos fortalecer as escolas. Eu quero inclusive chamar a atenção aqui, Bruna, a você pai, você mãe, você responsável que está em casa nesse momento, que você possa se aproximar da escola, se colocar à disposição. Sabe que eu procurei a escola da minha filha?
e me despertou a atenção da fala da equipe. Eu procurei a escola, eu perguntei como que estava o desenvolvimento da minha filha, onde eu, na condição de pai, precisava ter mais atenção e onde a minha filha precisaria melhorar no desenvolvimento intelectual, em todos os âmbitos. E a escola me desabafou comigo assim, nossa, se cada pai, cada mãe, cada responsável entrasse em contato com a escola assim, nós teríamos talvez uma sociedade mais acolhedora. Porque muitas vezes a escola, quando percebe algo no desenvolvimento da criança, entra em contato com os pais e muitas vezes, muitas famílias não querem conversar com a escola, não querem se colocar à disposição, estão sempre ocupados e não disponibilizam um momento para visitar a escola e conversar sobre o desenvolvimento natural do seu filho. Então, dentro desse contexto, nós percebemos que nós precisamos fortalecer a escola. Então, você que tem uma criança na escola, seja pai, mãe, responsável, procure a escola, procure a equipe de orientação, se coloque à disposição. Esse trabalho é muito importante para o fortalecimento do desenvolvimento natural. E eu ia te perguntar, Nelson, quais são os principais desafios enfrentados, né? E esse agora é um dos que tu citou, que é muito importante. É um desafio e tanto, né? Sim, com certeza. Muitas vezes, o desafio que você diz da proteção ou da instituição? Os desafios da proteção à criança. Da proteção, nossa, são muitos. São muitos. Porque, por exemplo, no desenvolvimento da proteção, nós buscamos fortalecer a instituição, para que a instituição possa desenvolver um trabalho de qualidade. E muitas vezes nós esbarramos em recursos, sejam eles financeiros, seja até através de pessoas, mão de obra. Eu vou dar um exemplo de um trabalho muito lindo que a Igreja da Graça fez, onde fortaleceu o nosso trabalho. Teve um grupo de senhoras, de mães, que confeccionou bonecas e começou a fazer essas doações para o Instituto. Então, algumas crianças que passaram, vou dar um exemplo, por esses atendimentos, ganharam como presente essas bonecas, esses bonecos, sabe? Então, algo tão simples que fortaleceu o nosso trabalho. Então, por exemplo, existe empresa que trabalha com serviços de internet, que disponibiliza a internet para nós, empresa de hotelaria, restaurante, empresas de mídia como vocês, que está desenvolvendo um trabalho de proteção, porque informar é proteger. Então, dentro desse contexto, nós percebemos que cada pessoa, cada empresa pode colaborar, seja financeiramente ou seja com a sua mão de obra. Por exemplo, existe uma outra empresa que trabalha com marketing. Essa empresa está nos ajudando a conseguir concluir, desenvolver a nossa nova página na internet, com mais informações. Então, nós percebemos que um pouquinho de cada um, nós podemos ir muito mais além e muito mais precisos em levar proteção para a infância. É um conjunto, né? Sim. Que vai formar um grande resultado. É assim que eu creio. Com certeza. Nelson, a gente vai chegando ao fim do nosso programa já. Foi muito importante a tua presença aqui para a gente trazer todos esses temas novamente. Eu gostaria que tu frisasse os contatos de denúncia novamente, os contatos do Instituto Proteja, e aí a gente vai chegando ao fim. Com certeza. Para quem está em casa nesse momento, pode acessar www.institutoproteja.org.br. Lá nós temos todas as nossas formas de denúncias, que são o serviço da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, que é uma política pública do governo federal, mas eu posso mencionar aqui, você que está em casa, caso haja suspeita, e entenda que basta ver a suspeita para que a denúncia possa ser realizada. Então, o número 100, que é o Disque 100, né? A pessoa liga lá, a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos vai ouvir e vai encaminhar essa denúncia para os órgãos competentes. E nisso, pode ser Conselho Tutelar, pode ser a polícia, pode ser o Ministério Público, enfim, de acordo com a denúncia realizada. O aplicativo Direitos Humanos Brasil, para quem não pode falar no telefone, baixa o aplicativo Direitos Humanos Brasil. Tem o WhatsApp da Ouvidoria Nacional, que agora mudou de número. Esse número está no nosso Instagram, que é @Instituto Proteja. Você pode nos seguir lá, curtir, comentar. Lá nós estamos mencionando todas as informações atualizadas para que as pessoas possam saber o que fazer em caso de suspeita, Bruna. Muito obrigada pela tua presença aqui hoje, Nelson. Muito obrigado. E para você que me assiste aqui na TV Farol, se você ainda não nos segue no Instagram, é @TV Farol RS. Você pode enviar mensagens e acompanhar os nossos bastidores. Se quiser me seguir também, é só seguir no Instagram bruna.cantalupe. Importante também lembrar sobre o nosso canal no YouTube. Você pode procurar por TV Farol RS. Se inscreva lá para acompanhar a nossa programação. Obrigada pela companhia nesta tarde. Tchau e até o próximo Sala de Entrevistas.